Uma das aplicações mais importantes do gradiente é poder-lo representar ao lado do mapa escalar da própria função, que representa, além do máximo, da direção de máximo crescimento, representaria também uma direção em que outros pontos assinalam máximos. Espero fazer-me entender com a explicação. Por exemplo, vamos imaginar que considera-se duas funções, nesse caso bidimensionais, cada uma das duas funções. Uma primeira função é justamente essa de cá, g, que depende de x e de y. Que depende de x é uma função exponencial, função macro, exponencial, mas seu argumento é um x ao quadrado negativo e um y ao quadrado negativo, só que o x deslocado um certo valor à esquerda. E a função h, que depende de x e y, tem um fator de escala 0,6, uma exponencial com argumento negativo, cujo comportamento em x também tem um deslocamento ao quadrado, e em y tem um fator de escala, o meio, mas também tem um comportamento ao quadrado. Essas duas funções podemos usá-las para definir uma terceira função, uma terceira que é a soma das duas anteriores. Derivar as funções exponenciais é uma das coisas mais simples que existem no próprio cálculo. Se deriva-se a função exponencial, basicamente é a mesma função, mas vezes seu argumento, segundo a regra da cadeia. Seu argumento, se pudéssemos analisá-la a respeito da variável x, seu argumento a respeito da variável x, ou seja, a própria função, e onde tem x, mudará o 2 desse a multiplicar, e seria esse argumento vezes a regra da cadeia do argumento, que é basicamente 1, ou seja, ficaria menos 2x mais 1, entre parênteses, vezes a mesma função g. Se pudéssemos expressar a segunda função também, só variaria o seu argumento, o 2 multiplica o 2, seu argumento também seria 1, vezes o fator de escala, seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 0,6, 2,4, o seu argumento, como está aqui, vezes a própria função h. Similarmente, em relação à variável y, se deriva-se a respeito de y, será um pouco mais simples. 2y negativo vezes a função exponencial, a mesma. Respeito de y, ficaria 2 vezes o meio, negativo, portanto será menos 0,6y vezes h. De conhecer essas duas expressões algébricas, poderia denotar-se o vetor gradiente para a função x e y, sendo a derivada parcial a respeito de x a componente em x desse vetor, dessa função vetorial, dessa função completa vetorial que é o gradiente da função escalar na direção x e a sua derivada parcial na direção y. Ou seja, poderíamos fazer uma representação do mapa de intensidades ou do mapa tridimensional, nesse caso seria a sua superfície, a superfície da função. E observa-se que é uma curva de nível, uma curva onde todos os pontos se apresentam na mesma elevação. Se alguém percorresse essa montanha com esse perfil e caminhasse ao longo dessa trajetória, não subiria nem desceria, permaneceria sempre na mesma elevação. Visto à esquerda, tem-se quando a função for equivalente a um dado valor de y, com a curva verde. Se a função for para um dado valor de x, uma curva vermelha, tem um comportamento da função exponencial, tem uma oscilação associada com as funções exponenciais, são chamadas de campanas de Gauss, especificamente para esse caso, e visto de cima, essas retas denotariam a posição de um dado ponto, e sobre esse ponto, calculado seu gradiente, assinalando localmente a direção do máximo crescimento, ou seja, o ponto está, entre aspas, a montanha da direita. Estaria aqui, nessa região, que tem mais próximo para subir, a montanha da direita. Mas se o ponto variar, a montanha da direita já não seria seu máximo, podendo mudar para a montanha da esquerda, que é muito mais elevada, mostrando o vetor gradiente. Observa-se que denota a direção do máximo crescimento local da própria função sobre esse ponto específico. Sobre essa mesma função, podemos representar o mapa de intensidades como se fosse temperatura. No mapa escalar de intensidades da própria função, ou seja, os valores da função, denotar as curvas de nível, observando as diferentes curvas de nível,
tem-se que a montanha é um pouco mais alongada. A montanha direita e a montanha esquerda parecem mais circular. Parece. Mas isso não diz muita informação. O referente ao gradiente dirá que existe uma direção do máximo crescimento local a esse ponto, que poderá mudar, porque aparentemente direita para esse ponto tem-se a montanha mais alongada, cuja ladeira é mais comprida. Mas uma vez avançasse na direção Y, de fato assinala a montanha mais íngreme ou mais elevada, que será a da esquerda. Nesse caso, nessa representação vetorial do mapa dos vetores gradiente, que é o mapa vetorial, a sua intensidade, quanto mais branco seja, maior será. Se me faço entender com este vídeo, nos próximos analisaremos mais exercícios.